Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos o prazer de receber um grande amigo, Anderson Kairiaki. Se apresente para nós, meu amigo, seja bem-vindo. André, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, na presença de pessoas tão feras, tão inspirações para tanta gente, né? Então, um abraço aqui já bem registrado para você, André, para o Cristiano, que eu estou conhecendo agora, um prazer imenso, e para o nosso amigo Roger também. Ô Anderson, o prazer é nosso, cara, é sempre uma honra receber amigos aqui, inclusive esse podcast, né, a gente tem esse privilégio, né, a gente faz os convites e as pessoas que vêm aqui não são entrevistados, são simplesmente amigos, é um bate-papo mesmo que a gente tem aqui. E Anderson, para que as pessoas conheçam mais você, um pouquinho mais do teu trabalho, conta um pouquinho quem é o Anderson profissional, o que o Anderson faz, conta pra gente, por favor. Muito legal. Bem, André, para eu explicar o Anderson de hoje, o que ele faz, eu preciso remontar um pouco no Anderson que tinha 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, o Anderson fazia teatro, fazia peça infantil e fazia teatro amador aqui na cidade de Santos e sem perceber, isso teve um reflexo danado durante toda a minha trajetória profissional. Acho que tudo que eu buscava na vida, ao longo da minha vida profissional, é reviver aquelas sensações que eu tive quando fazia teatro aqui em Santos. Então, eu sou um colecionador de experiências, eu já fiz bastante coisa na vida, já trabalhei em banco, eu já fui monitor de lazer em hotel fazenda, eu já fui policial civil, fui concursado e de alguns anos para cá eu tenho atuado como professor e mais especificamente como facilitador de aprendizagem. No meio dessa trajetória eu acabei cursando primeiro publicidade e propaganda, fui trabalhar também na área de criação uma determinada época da vida, mas não acabei me encaixando nesse perfil. E depois eu fui cursar Direito, depois já de concursado eu fui fazer faculdade de Direito e acabei, depois de formado, além de dar aula na graduação também, exercendo a profissão de advogado. Então olha quanta coisa, né, que mistura, que miscelânea é o Anderson. Pô, que bacana, cara. Então, assim, dar treinamento, ajudar as pessoas através do desenvolvimento veio antes da carreira de advogado. Sim, começou antes. Eu ainda estava no serviço público quando fui convidado a primeira vez para participar de um processo de treinamento dentro de um grupo de varejo. Eu já lecionava na faculdade, já lecionava na graduação, e aí veio o convite para participar desse projeto, um projeto realmente muito lindo, e que não só transformou a vida daquelas pessoas que participaram desse projeto, mas também eu posso dizer que transformou a minha. Demais. Pô, que bacana, cara. Nós quatro aqui, né, nós trabalhamos na área de desenvolvimento de pessoas, e a gente fala assim, né, quando nós somos picados pelo bichinho do desenvolvimento, a gente percebe que desenvolver pessoas, muita gente acha que a gente está ensinando, na verdade a gente está aprendendo, né, porque essas experiências que essas pessoas apresentam para nós, a gente acaba se envolvendo, e nada melhor do que a gente poder transformar é uma palavra muito forte, mas a gente poder contribuir para que as pessoas se tornem, o que a gente fala muito aqui, né, a sua melhor versão. E eu acredito que você também tem esse propósito contigo. Sim, é verdade, André. A gente que é facilitador, a gente que é provocador, na verdade, a gente está inspirando as pessoas a fazerem as mudanças por elas próprias. Então, por mais que a gente venha trazer uma ideia, por mais que a gente fale sobre algum conteúdo, acho que o mais legal é perceber as remexidas na cadeira da pessoa, assim, né? Assim, que isso aqui está fazendo sentido para mim? Que legal, isso aqui vai ajudar na minha construção. E a gente também tem que ter o olhar muito atento para também aprender, porque a cada encontro é único, né? Não, você falou uma coisa interessante, né, que a gente partilha disso, que as pessoas, elas quererem se desenvolver, porque a gente sempre fala assim, cara, eu falo muito nos treinamentos, você não tem que fazer o que eu estou dizendo, você precisa enxergar sentido naquilo que eu estou dizendo, porque o que eu estou falando não é a única e a mais verdadeira, né, verdade, vamos dizer assim, mas a gente mostra alguns caminhos,
E cabe a você identificar se aquilo para você faz sentido e pegar ou não. Às vezes eu falo assim, mesmo que você discorde de mim 100% e tomar um outro comportamento, para mim já valeu a pena, porque eu já servi de referência para que você andasse, né? Para que você tivesse um comportamento, uma atitude e fosse para frente. Você tocou num ponto bem interessante aí, André, que é justamente a gente levar para as pessoas a percepção de que a gente traz um ponto de vista, às vezes novo, às vezes reciclado. Mas elas próprias têm que enxergar os caminhos através dos pontos de vista dela, porque cada ser humano é único. E a gente tem que considerar isso também na hora de compartilhar o nosso... Não o nosso conteúdo, mas de compartilhar as nossas provocações, né? Grande Anderson, mais uma vez, muito obrigado por estar participando aqui com a gente desse podcast. É um prazer enorme estar te conhecendo o seu trabalho. E, cara, eu fiquei muito admirado pela sua carreira. Você nunca teve medo de mudança. E eu tenho certeza que essa inspiração das mudanças você leva também para as pessoas. Eu costumo dizer que a gente, palestrantes, treinadores, a gente está levando inspiração. A gente faz com que as pessoas reflitam, como vocês acabaram de falar, né? Você pode não acreditar naquilo que eu estou falando, você pode não... a sua ideia pode não bater com a minha, mas estou te fazendo pensar. E exatamente isso. Como que você faz para as pessoas se espelharem em você quando você está em cima do palco, gerando esse tipo de inspiração? Olha, Cris, obrigado mais uma vez pelas boas-vindas. Na verdade, eu olho para mim e falo... Puxa, eu já mudei tanto, não é? E todas as pessoas têm essas oportunidades de mudança ao longo da sua vida. Eu às vezes olho para mim e falo assim, cara, eu acho que eu mudei demais já. Porque quem olha, como eu me apresentei para vocês, tem quem olha e pensa assim, nossa, que inconstante, né? Só que se a gente parar para pensar, a única coisa que é constante no mundo são as mudanças. A gente vive num mundo que está mudando o tempo todo. A gente vive num mundo em constante transformação. E se a gente não tiver antenado para acompanhar essas modificações, essas transformações, e mais, se a gente não tiver antenado para ser um agente de mudança, para estar na vanguarda da mudança, a gente acaba se tornando irrelevante, a gente fica para trás. Eu vejo alguns amigos, e isso não é uma crítica específica a nenhum deles, que ficaram na mesma carreira desde que tinham 18 anos. Eu acho louvável isso, eu acho realmente uma coisa incrível, mas não é para mim. Não é para mim, porque eu me sinto preso a algo se eu fico muito no mesmo lugar, eu me sinto enraizado. E até faço uma brincadeira com o signo, eu sou sagitariano, o sagitariano gosta de liberdade para criar, liberdade para pular fora quando ele acha que é importante para ele. E eu acho o seguinte, nós temos que procurar encontrar na nossa vida aquilo que faz sentido. Eu demorei muito para encontrar o meu propósito, o meu lugar, que é estar na sala de aula, que é compartilhar essas provocações, que é cutucar os meus alunos lá na faculdade de Direito quando eu posso. Esse é o meu lugar, é onde eu gosto de estar. Eu demorei muito para encontrar, talvez por isso que eu tenha passado por tantas transformações assim. Muito legal o que você falou, cara. O mundo está em constante mudança, em constante evolução. Ou você evolui junto com ele, ou você fica obsoleto. E não é evoluir simplesmente no mesmo caminho. Às vezes você tem que mudar de caminho, sim. Como você disse, você começou lá atrás como um palestrante. Quando você ainda era concursado público, você foi dar uma palestra, você foi dar um treinamento e você gostou muito disso. Ali eu vejo que você se encontrou. Mas não é porque você se encontrou na palestra que você tem que se manter com um concursado. Que, aliás, muita gente vai falar, nossa, o cara é louco. Largou a estabilidade de um concurso público para ir brigar no mundo corporativo, para ir lutar pelos ideais dele. E agora? E agora ele vai ser feliz. Esse é o negócio. Ele está evoluindo, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. E isso eu vejo que é muito importante. E você citou que você fez teatro aos 14 anos, cara. E eu vejo que eu venho do mundo da música, você vem do teatro, o André vem do futebol, do esporte, e eu vejo que todas essas áreas, elas influenciam muito quando a gente está em cima do palco. Então eu trago muito da música, da presença de quando eu cantava, para quando eu estou em cima do palco. E com certeza você também leva do teatro. Como que o teatro te ajuda nisso? A interpretar as histórias,
a fazer com que as pessoas acreditem mais naquilo que você está falando? Boa, Cris. Eu penso que não apenas na interpretação de uma história para passar uma convicção, para trazer uma emoção para quem nos assiste, né? Afinal, a emoção ela é um componente importante no processo de aprendizagem também, mas também na questão da improvisação. Porque diante de uma plateia, diante de um grupo de alunos, diante de um staff de treinamento, a gente vai ser colocado à prova em diversos momentos. Vão colocar a gente em saia justa. Então, a interpretação, não só a interpretação, mas a capacidade da gente que tem de improvisar em situações adversas, né, ter jogo de cintura para lidar com isso, também o teatro me deu uma força muito grande, muito grande. Eu vejo que a criatividade, né, que a arte, que o esporte trazem são fundamentais nesse momento. E aí que você consegue realmente envolver a galera e sair dos momentos de saia justa. E é exatamente isso. Só abrindo um parêntese aí, o Cristiano falou uma coisa bacana, né? O esporte, a música. O legal da gente ter vivido essas experiências, né? É que elas trazem desafios. São profissões ou são áreas que requerem muita atitude. Ou seja, ou você se mexe ou vem alguém e te atropela, né? Anderson, você falou uma coisa muito bacana, cara, da questão das pessoas ficarem muito tempo nas empresas, né? E eu vivenciei isso. Eu fiquei quase 15 anos numa indústria. Na verdade, 14 anos, 7 meses, 8 dias e 3 horas, para ser mais exato. E quando eu entrei nessa empresa, eu falei que eu não ficaria lá mais de 2 anos. E aí eu fui tendo evolução na carreira, né? E fui ficando, fui gostando, e até a hora que eu caí na área de recursos humanos, né? Eu comecei na área de segurança, até a hora que eu caí na área de recursos humanos, na qual me apaixonei. Né? Embora eu já vinha estudando sobre RH. Hoje, com a volatilidade que a gente tem visto, a velocidade com que o mundo, né, cara, tá caminhando, você falou uma coisa assim, as pessoas, estabilidade, as pessoas querem ficar muito tempo, e elas, a tua trajetória às vezes pode parecer que, poxa, o cara saiu dessa área, foi para outra, cara, mas hoje, as pessoas que ficam paradas no mesmo segmento, na minha percepção, cara, elas não vivenciarem outras experiências, para o profissional que a gente está almejando lá para o futuro, essa pessoa vai ter dificuldade. Né? Eu acredito que tenha sido isso que você quis dizer. O que você acha? Eu concordo claramente com tudo que você falou. Mas também tem a questão do fazer sentido, né? Eu penso que se para aquela pessoa, para aquele indivíduo, faz sentido para ela permanecer 30, 35 anos numa empresa, desde os 18 até a hora que vai aposentar, se é que vai aposentar hoje, né? Acho que o importante é buscar a felicidade, independente de qual seja o caminho que você vai buscar. Para mim, já não fazia sentido. Eu trabalhava numa equipe, trabalhava num lugar onde eu não sentia que eu poderia explorar algum potencial. Eu trabalhava com pessoas que eu gostava, mas era só isso. Então, eu realmente comecei a desenvolver uma certa depressão mesmo, por estar fazendo algo que, no meu ponto de vista, já não estava mais fazendo sentido. Não que seja um trabalho ruim ou bom, não cabe a mim fazer juízo de valor sobre isso, mas é justamente encontrar o seu lugar no mundo. E é curioso porque eu trabalho também ajudando as pessoas a encontrar o seu lugar no mundo, assim como eu encontrei o meu caminho. Faz sentido a resposta? Não, total, cara, total. E isso é bacana porque pra gente encontrar, às vezes, o que a gente gosta, a gente precisa passar por essas experiências, né? Eu falo muito para as pessoas assim, cara, não deixe de vivenciar, não tenha medo de arriscar. O máximo que pode acontecer, você fala assim, não gostei, vou partir para outra. Agora, conviver, né, com a dúvida de como teria sido, eu acho que para mim isso me mata, cara, isso me deixa, né, extremamente incomodado, né? Mas o que você falou faz total sentido, cara, e a gente tem que buscar aquilo que ama, né? Mas antes de fazer aquilo que ama, hoje aqui eu tenho certeza que nós 4 aqui, né, conheço os outros 3, vocês 3, eu tenho certeza que fazemos algo que amamos, mas fizemos muitas coisas que nós não gostávamos, e aí fizemos bem feito para poder chegar nesse nível de que fazer algo que nós amamos. Boa, legal, Anderson, gratidão por estar aqui com a gente, gravando esse podcast. Tô vendo que o assunto aí tá pegando um caminho bem bacana, bem legal, mas eu quero voltar aí e fazer um link de tudo que você falou, né? Você fez teatro quando era novo,
depois você foi policial, você foi advogado, né? Se não exerce, mas você é advogado, e chegando na hora de treinamentos. Você consegue fazer um link, né? Qual a importância do teatro em todo esse processo? Policial talvez não, né? Mas como advogado, em falar em público, para o treinamento? Sim, sem dúvida, Roger. Aliás, mais uma vez, obrigado pelas boas-vindas aqui. O teatro, ele me ajudou muito no lidar com pessoas. Não apenas ali no palco, mas em todo o ambiente do teatro, né? Porque eu aprendi desde cedo, fazendo teatro, que eu tinha responsabilidades. Então não era só subir no palco e apresentar a peça. A gente tinha que desmontar e montar cenário, a gente tinha que fazer divulgação, a gente tinha que fazer contato, às vezes, procurando patrocínios. Imagine, eu com 14 anos, vocês não estão me vendo aí no podcast, mas eu ostento uma vasta cabeleira, que na época eu não ostentava, tô brincando. Sou carequinha, gente. Então, nessa época, a gente buscava, com as ferramentas que a gente tinha, não tinha tantas ferramentas à nossa disposição, fazer a coisa acontecer. Eu penso que hoje, né, diferentemente de quando a gente fazia teatro lá 20, 30 anos atrás, hoje se tem outras ferramentas de divulgação e outras ferramentas para você ter contato com as pessoas. Mas aquelas atividades que a gente fazia lá atrás, elas impactaram na minha forma de ver o mundo. Impactaram na minha forma também de apresentar os meus treinamentos, de conduzir as minhas palestras, de conduzir as minhas aulas, de ter contato com as pessoas. Eu sou muito mais professor da rodinha de alunos do que da sala dos professores. Então, por quê? Porque é o lugar onde eu gosto de estar, no meio das pessoas. Isso eu descobri lá atrás também, fazendo teatro. Bacana isso é bem interessante essa ligação que a gente consegue fazer entre as profissões, aí para a gente poder levar isso para frente. Aí você comentou também que você saiu de um lugar porque você não se sentia à vontade ali, né? Você considera que hoje as pessoas... A gente sabe que as pessoas pedem demissão por conta do chefe e não da empresa, né? Muitas pessoas gostam da empresa, mas não gostam do gestor, e é o motivo principal. Você acredita que o trabalho em equipe, né, essa coesão, essa integração entre as pessoas também é um diferencial para você manter o teu engajamento dentro de um processo de trabalho? Sem dúvida, sem dúvida. É fundamental. E nesse ponto destaca o papel do líder. O líder, ele tem um papel fundamental de ser esse elo entre a equipe, né? De fazer a coisa acontecer. Aliás, de ajudar as pessoas a fazer a coisa acontecer. Porque o líder, ele precisa ter a convicção de que ele é responsável por pessoas, e não apenas por operações, não apenas por processos, não apenas por produtos. Aliás, muitas vezes o líder nem vai ter relação direta com o produto. O que eu via na polícia, e aqui não é uma crítica específica à forma que, de modo geral, no Estado se trabalha, é uma preocupação genuína apenas com a própria cadeira. E não uma preocupação com as pessoas que estão ali cuidando de fazer a coisa acontecer. Falta um pouco esse pensamento, a aplicação prática desse tipo de pensamento no serviço público, penso que de modo geral, não apenas na polícia, mas em outras áreas também. Então, pensar mais no time, promover espaços de troca, promover espaços de conversa, de reflexão, são importantes também. Cara, é muito legal isso tudo que você está falando, porque concordo 100% com você. Na verdade, eu, particularmente, sou completamente contra concurso público. Eu acho que quando a gente contrata as pessoas pelo que elas sabem, a gente está deixando de contratar excelentes profissionais, que podem não ser bons executores hoje, mas serão bons executores no futuro. Então a gente faz uma prova, onde quem tem mais conhecimento técnico entra. A partir do momento que aquela pessoa entra naquele trabalho, ela dificilmente vai ser demitida. Então a gente tem a estabilidade. E aí ela senta numa cadeira e não tá nem aí, porque não vai ter o problema. Não tem a competição do mundo corporativo. Então eu acho que o concurso público, ele deveria mudar um pouco essa forma. Claro que se for contratar de uma forma mais assertiva, ela é muito subjetiva. Então quem vai entrar, quem tem o melhor comportamento, como que eu vou medir isso? Isso não é muito mensurável, né? Mas, cara, o mundo tá aí. Como a gente falou lá atrás, o mundo tá evoluindo. Precisa mudar isso. E precisa mudar isso ontem. E aí, quando você entra por conta de uma estabilidade, vem o individualismo. Eu tô aqui por mim e não para ajudar o meu estado, a minha cidade, o meu país. Então eu vou fazer o que for melhor para mim.
E aí a gente vai entrar em corrupção e aí vai crescer, né? E não é esse o foco. Mas, se fosse hoje o Anderson, com a cabeça que tem, com o conhecimento que tem, com a vivência profissional que tem, inclusive como treinador, o que você faria no seu ambiente de trabalho para mudar esse ambiente, mudar essa liderança de alguma forma, para que o trabalho em equipe começasse a imperar e diminuísse um pouco esse individualismo do setor público? Boa pergunta, Cristiano. Boa pergunta mesmo. Tem um levantamento da Harvard Business Review que diz que 70% dos líderes das empresas nunca passaram por uma formação de liderança. Isso nas empresas, no mercado corporativo. Some-se a isso ao serviço público. Não existe uma formação específica quando o sujeito passa a exercer uma função de líder. Simplesmente o convidam e falam, a partir de hoje você é líder. É chefe de um determinado setor, de uma seção, vai ser o delegado titular de uma delegacia, enfim. E falta ainda essa visão, uma aplicação mais prática dessa visão, de que sim, é preciso que a pessoa que for responsável pela liderança, ela tenha consciência de que ela vai cuidar de gente. Então, uma formação específica com realização de cursos, de rodas de conversa entre líderes e liderados. Falta muito o ouvir, a aplicação do ouvir. Tem muito. É uma cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é preciso essa cultura do ouvir, até para ouvir, capturar as sugestões das pessoas, porque quem está lá no dia a dia, às vezes tem ideias que são boas para solucionar pequenos problemas e não colocam em prática justamente por falta de um apoio da sua liderança. Então, não é difícil construir um time no serviço público, não é. Eu trabalhei com pessoas, trabalhei em uma equipe que a gente funcionava redondinho, perfeito. Inclusive, nem parecia, quando a gente trabalhava juntos, nem parecia que era um ambiente de delegacia. A gente estava sempre brincando um com o outro, tentando tornar o ambiente mais leve, porque é um trabalho pesado, de energia pesada, e a gente acaba carregando isso, as pessoas acabam carregando isso também. Não à toa, a gente vê um alto índice de alcoolismo, de uso de droga, de suicídios, nesses ambientes de trabalho policial, por conta do trabalho ser muito pesado. Então a gente tinha esse cuidado também, um com o outro ali, de fazer a coisa funcionar, e a gente se ajudava mutuamente, porque nós criamos essa consciência. Se tivesse um líder para dar essa orientação, para dar esse apoio, esse suporte, certamente todas as equipes fariam da mesma forma. Anderson, bacana isso que você está falando, porque durante os nossos treinamentos a gente sempre fala, né, do ambiente de trabalho. Então envolve muito a cultura da empresa, o investimento que a empresa faz para dar garantias que o teu colaborador vai crescer, vai buscar algo não só no trabalho, mas fora, tem que ser proativo, tem que ser dinâmico, engajado, para encontrar o melhor. E tem no resultado final isso, que é o ambiente que ele trabalha, que é o reconhecimento disso tudo. Como que o colaborador se sente à vontade nesse processo de trabalho. Você acabou de falar, dentro de uma delegacia, que é muito complicado, né? A maioria das coisas que acontecem ali não são coisas legais, bacana. Você tem que criar um ambiente de trabalho positivo, proveitoso, para que a qualidade do seu trabalho nunca caia, seja sempre de uma régua bem colocada para cima, né? E o líder é muito fundamental para isso dentro desse processo, né? Não, sem dúvida, Roger. E mais, né? Acredito, e aí eu falo que acredito porque eu vivenciei isso, que quando você cria um ambiente de trabalho que seja positivo, você também se protege dessas situações externas que podem vir a te abalar psicologicamente. Eu comecei a desenvolver uma depressão justamente no primeiro momento que eu comecei a desenvolver uma depressão no trabalho foi em razão de ter trocado de equipe, porque eu fui colocado numa equipe que eu não tinha tanta afinidade, com pessoas que eu não tinha tanto contato, e era difícil, pelo menos para mim, era muito desafiador, eu colocar essas premissas de ambiente de segurança psicológica em prática. Isso não acontecia e acabou rebatendo em mim. Outras pessoas desenvolvem uma série de outros transtornos, inclusive burnout,
não é incomum. Mas veja, esse é o ponto de vista que eu tenho daquilo que eu vivenciei. O Estado é muito grande, o serviço público é enorme. Existem ambientes que são de segurança psicológica, sim, que investem nisso, existem líderes que realmente buscam se desenvolver para ter esse trabalho em equipe, que a gente está conversando, mas, infelizmente, não foi o que eu vivenciei. Infelizmente. Ô Anderson, você falou uma frase, cara, que me chamou muita atenção, né? A cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que isso não cola mais, né? No mundo que a gente vive hoje, não cola mais. Por quê? As gerações anteriores, elas eram preparadas para entrar nas empresas e seguirem ordens, e fazer aquilo que um procedimento mandava, e era um trabalho muito de processo, né? Hoje, né, a grande parte dos profissionais, as novas gerações, e principalmente a nossa geração, que eu entendo que é uma geração que está na transição, né, que pegou esse metade de cada momento, essas pessoas, elas têm muito a questão do propósito, algo que até a gente já comentou aqui. Então essa coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo, por que não cola mais? Porque quem tem essa questão do propósito, sabe o que tá fazendo, por que tá fazendo, cara, tem coisas que, se ele vê uma situação que ele sabe que ele não vai dormir à noite, não vai conseguir pôr a cabeça no travesseiro, ele não faz. Né? Então o líder hoje, ele tem que, na minha percepção, ele tem que entender muito bem o que ele tem na mão. O Roger falou, as pessoas, né, as equipes, os líderes são fundamentais. Eu entendo isso também, que se você não conhecer a capacidade, a realidade, né, de cada liderado, o líder não tem sucesso. André, você tocou num ponto bem legal, né? Porque muitos líderes, infelizmente, não conhecem o material humano que eles têm à sua disposição. E não conhecem de ignorar solenemente mesmo, né? Não buscam conhecer. Não é raro a gente fazer rodas de conversa, aplicar treinamentos nas empresas, conversar com a liderança, e os líderes, a gente pergunta, e aí, você sabe qual é o sonho do seu liderado? E as pessoas simplesmente ignoram, falando, não sei. E, poxa, mas é tão legal a gente refletir sobre os sonhos, porque quando a gente, no papel de líder, ajuda a pessoa a buscar a realização de um sonho, a gente está engajando essa pessoa no nosso time também. Ele é um indivíduo tanto quanto nós, que sonha, que tem dor, que dorme, acorda, come, tem necessidades que precisam ser atendidas. E o líder, de certa forma, ele é um pouco responsável por isso. É uma via de mão dupla. Liderança é confiança. Você precisa confiar no seu liderado e o seu liderado precisa confiar em você. Eu vim do serviço público de uma área que a gente não vê isso. A gente vê líderes que são tartarugas em cima do poste. Sabe o que é uma tartaruga em cima do poste, né? Como é que ela chegou ali? Alguém colocou essa tartaruga lá, né? Vai cair? Talvez caia, uma hora cai, né? Porque também não se sustenta há muito tempo. Esse tipo de liderança que a gente está falando, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, ela não cola mais na realidade de hoje, principalmente, além das pessoas buscarem encontrar o seu propósito ao longo da vida, mas também porque as gerações mais novas são fluidas. E elas estão buscando o seu lugar ao sol através da meritocracia, de respeito, de conquista. E se elas se sentem desconfortáveis no ambiente onde elas não têm a sua individualidade respeitada, certamente elas vão procurar sua felicidade em outro lugar com muito mais facilidade do que a nossa geração, por exemplo. Porque a geração do meu pai, quando eu entrei no banco, que foi o meu primeiro emprego registrado, antes mesmo da polícia, ele falou assim para mim, agora você arrumou um emprego para a vida toda. Eu fiquei 1 ano lá. 1 ano. E mesmo quando eu passei no concurso, meu pai falou, agora sim você arrumou um emprego para a vida toda. E não foi bem assim que as coisas aconteceram. Então é bem legal a gente refletir que a nossa geração realmente tem essa fase de transição. Mas a nossa geração, hoje, muitos de nós, exercem posições de liderança. E tem que abrir os olhos para a fluidez dessa geração das gerações mais recentes. Não, e você tirou a palavra da minha boca, cara, porque eu ia falar justamente essa questão do sonho, né? Porque às vezes eu tô em treinamento em empresa e eu falo pros líderes, né, cara, qual o sonho do teu funcionário? Ah, mas o que importa isso? Mas como não? O combustível para que ele realize o sonho, ele vai tirar daqui, cara. Se ele não perceber que o sonho dele é palpável, ele pode conquistar,
Cara, se ele achar que ele não pode, ele não tem de onde tirar o combustível. Para que ele vai se desgastar? Para que ele vai se empenhar? Eu entendo que o líder tem um grande papel de fomentar esse sonho, não é realizar, mas é cada vez mais demonstrar para o colaborador que ele pode, cara, que ele deve, inclusive, ir em busca, né? Eu sempre falo que não se deve correr atrás, né? Quem corre atrás chega no máximo em segundo, na minha opinião. Tem que ir em busca, vai em busca dos seus sonhos. E essa questão, cara, do líder, se ele não souber o que os empregados sonham, tem uma passagem muito bacana, né, do Lee Cockerell, que é um cara que já foi vice-presidente da Disney, de operações da Disney, que ele fala assim, se o funcionário não entender que o sonho da vida dele é tirado do nível de atendimento que ele dá na empresa, no caso, falando da área de atendimento na Disney, né, ele não vai para frente, cara. Né? Se o cara não entender que o PlayStation que ele vai dar pro filho dele é resultado do atendimento que ele dá ali, se ele não tiver nenhuma relação, não fizer nenhuma relação quanto a isso, ele não vai entregar o melhor de si, cara. Né? Ele vai, vamos continuar lá na década de 70, a relação capital-trabalho. Eu trabalho, você paga, eu trabalho. E você, nas tuas passagens, nas tuas experiências, Anderson, pelas empresas, você consegue perceber que isso está melhorando, essa questão do sonho? Embora a gente já tenha comentado que a gente não tenha visto isso em algumas situações, mas na minha percepção, as pessoas estão começando a perceber mais ainda. Isso mais ainda. Você tem percebido isso? André, eu tenho percebido uma vontade genuína das pessoas aprenderem e quererem se desenvolver mais. Acho que tomou-se uma consciência dos líderes de que é necessário você estar preparado para lidar com gente e não só lidar com processo. E quando a gente lida com gente, tudo aquilo que está em volta daquela pessoa é importante, inclusive os sonhos. Então não tem sonho bom, não tem sonho ruim, não tem sonho realizável e irrealizável, tem sonho e ele é importante para aquela pessoa. E eu vejo essa conscientização acontecer. Ainda é um movimento gradual, mas tá para acontecer, tá acontecendo sim. Eu acho que mudou-se muito o pensamento da liderança em relação ao seu liderado, principalmente de 20 anos para cá. Graças a Deus, né, Anderson? As coisas vão evoluindo, como nós falamos já várias vezes. Cara, eu acho muito legal isso que o André falou, que ele sempre pergunta dos sonhos, né? Você também citando os sonhos. E quando eu tô dando treinamento, eu sempre falo que você não precisa amar o trabalho que você faz, mas você tem que entender que ele é a ponte para você realizar o seu sonho. Se você quiser comprar uma casa, você tem que estar trabalhando. Se você quiser comprar um carro, você tem que estar trabalhando. Quero fazer uma viagem, trabalho. Ah, mas eu ganho pouco. Aí que vem a questão. Quanto melhor você trabalhar, mais você vai ganhar. Porque você vai ser reconhecido, você vai ser visto e você vai crescer. Que não seja nessa empresa que às vezes não te reconhece, mas em outra você vai crescer. Porque o mercado vai brigar por você. Você vai se tornar o que se chama de insubstituível. Então, quanto melhor você fizer, mais longe você vai chegar e mais perto você vai estar do seu sonho a cada dia. Por isso que é muito importante a gente ver os sonhos e incentivar os sonhos, conhecer as necessidades e os desejos de cada colaborador. Há pouco tempo você falou sobre a reportagem do Harvard Business Review, que diz que 70% dos líderes nunca fizeram um treinamento de liderança. E os 30% que fizeram, eu garanto que a maioria deles foram treinamentos técnicos. Você deve falar assim com o seu liderado, você deve tratar daquele jeito o seu liderado, mas poucas empresas investem em treinamentos comportamentais. E liderança é comportamento inspirador. Como você disse, liderança é confiança. E você deve tratar cada liderado da forma com que ele gostaria de ser tratado, não da forma com que você, líder, gostaria de ser tratado. Essa é a grande diferença e as empresas não investem nisso. A gente sabe porque a gente trabalha exatamente com o comportamental. Então, quando a gente chega a oferecer um treinamento comportamental para as empresas, eles falam assim, mas quais técnicas vocês vão aplicar? Isso vai ser baseado em qual livro? Eu falo, nenhum livro, isso vai ser baseado na vida. Eu preciso fazer o seu líder pensar e refletir sobre as atitudes e ações que ele tem tomado no dia a dia. Se ele quer que a equipe seja mais produtiva, isso cabe a ele saber motivar e engajar, não a equipe como um todo somente, mas cada membro da equipe individualmente.
trazendo agora todo o seu conhecimento profissional, todas as suas vivências, seja em publicidade, seja na polícia, seja no direito, como que a gente pode incentivar essas empresas a trabalhar melhores os seus líderes e olharem cada vez menos para as leis trabalhistas que muitas vezes impedem os líderes de se aproximarem dos liderados com medo de processos? Boa pergunta, Cristiano. Eu penso que não tem uma resposta única para isso. Eu acho que o líder, ele precisa ter essa conscientização de que não é só técnico, não existe um líder só de técnicas, e como não existe um colaborador só de técnicas também, tudo é comportamento. Porque nós usamos essas técnicas de alguma forma, e usar essa técnica é comportamento. Como que a gente usa é comportamento. Então, é curioso porque a gente vem de uma cultura em que não reflete muito sobre isso, não reflete sequer sobre as nossas emoções, sobre o que a gente desperta nas pessoas, sobre o que a gente provoca nos outros quando comunicamos alguma coisa, por exemplo. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a comunicação nas empresas. Se fala tanto, comunicação assertiva, comunicação ágil, mas a gente precisa falar de comunicação que seja compreensiva, que as pessoas compreendam as mensagens que são transmitidas, e mais, ter a noção exata de que comunicação não é para mim, comunicação é para quem recebe. Como que aquela pessoa recebe? Ela vai receber a partir dos seus pontos de vista, a partir dos seus filtros do mundo, das experiências que ela viveu. Então, cada ser humano é único e cada ser humano vai adotar um determinado comportamento. Então, todo treinamento, por mais técnico que seja, eu venho tentando aplicar isso até na sala de aula em Direito Constitucional, que é a cadeira que eu ensino na faculdade. Tudo é comportamento. Você pode dominar a técnica, mas quando você tiver a oportunidade de tocar outro ser humano, você vai precisar ser outro ser humano, assim como disse Jung. E esses nossos comportamentos, eles vão se refletir nas atitudes que a gente vai adotar daqui por diante. Hoje, e daqui por diante, a gente vai se ver num mundo em que estamos cercados de realidade aumentada. Mas cada vez mais as empresas vão se conscientizar de que a gente precisa desenvolver, na verdade, uma humanidade aumentada. Cada vez mais humanos. Já disse o Harari, né, naquele livro 21 lições para o século XXI, as habilidades do futuro são habilidades humanas. Porque se o seu trabalho puder ser feito por um robô, extremamente técnico, ele vai ser feito por um robô. Então é perder o medo do contato com as outras pessoas, se apresentar genuinamente, ser vulnerável quando for preciso, mostrar sua vulnerabilidade para conectar com todas as pessoas da sua equipe e aí ser conhecido não como um gestor de processos, mas como um líder de pessoas. Certamente não vai ser a lei trabalhista quem vai impedir isso. Cara, que perfeito, que aula agora, hein? Quem está ouvindo a gente deve estar com um sorriso na orelha de tanto que aprendeu nessa sua fala. Obrigado por ter respondido com tanta excelência essa pergunta. E, cara, eu estava refletindo aqui enquanto você falava, né? Você foi mudando, foi crescendo, foi se desenvolvendo, hoje você está aí no topo, e você teve que enfrentar um líder maior, que foi o seu pai, que a cada emprego que você entrava, ele falava assim, esse é para a vida inteira. E isso acontece com muitos liderados dentro das organizações, onde o líder não incentiva ele a crescer, ele a evoluir, o líder incentiva ele a ficar lá, fazendo bem feito o que ele faz, mas o cara não se contenta com isso não. O cara vai para cima, vai estudar e vai crescer, a hora que o líder olhar, ele tá maior que o líder já, o líder fala, caraca, ele me passou. Como foi lidar com essas, vamos falar entre aspas, frustrações do seu pai cada vez que você saía do emprego que era para a vida toda, para tentar um novo desafio? Cris, cara, se tinha uma pessoa que não tinha frustração com a minha mudança, era meu pai. Porque ele foi, embora pareça incongruente eu dizer isso, né? Porque era o ponto de vista dele, da época dele, entrar num emprego e trabalhar lá a vida toda. Mas ele sempre me incentivou a buscar o meu caminho. Eu enfrentei resistência de outras pessoas dentro da minha família. Poxa, você vai sair do trabalho, mas você tem um salário, você vai arriscar, você tem estabilidade.
e menos do meu pai. O meu pai, ele foi o meu maior incentivador, o meu mentor, é o meu herói da resistência aqui. Ele dizia para mim o seguinte: eu quero viver até ver você formado. E quando eu não me graduei em publicidade, embora tenha sido a minha primeira faculdade, eu não cheguei a concluir, ele ainda esperou mais alguns bons anos para me ver formado em Direito, ir lá na minha formatura, estar comigo ali. Então, ele sempre nas conversas que a gente tinha, ele sempre falava que o importante era que eu fosse feliz. Que não importa o que as outras pessoas dissessem, se eu fosse capaz de conseguir, eu deveria correr atrás, né? Pegando até a frase que a gente está vendo aqui, se você pode sonhar, você pode fazer. E meu pai foi um grande incentivador. É difícil lidar com a frustração das outras pessoas, mas elas não devem te impactar tanto. Se você sabe qual é o teu caminho, se você encontrou o seu caminho, acredite, não dê um passo atrás e siga adiante. Anderson, só para aproveitar o gancho do que você falou, né? O líder que é a tartaruga em cima do poste, a gente tem acompanhado muito dentro das mentorias, nos processos de coaching, os liderados falam muito sobre isso. O meu gestor não está nem aí para a equipe, meu gestor não acompanha o trabalho da equipe. E aí muitos estão lá porque foram colocados e seguem as normas da empresa do que vem de cima. Você tem que fazer assim, assado, como o Cristiano comentou, mas a gente vê isso durante a pandemia, foi muito complicado, né? Essa nova adaptação do que é o seu trabalho e até onde você pode se envolver em fazer mais do que é possível. Você acredita que ainda dá para salvar esses líderes? Ou tem que tirar todo mundo e colocar uma geração mais nova aí que tem seguido um processo de desenvolvimento melhor? Roger, eu acredito, sem ser ufanista, que tem salvação para todo mundo, tem espaço para todo mundo, até porque esses líderes, principalmente de gerações mais baby boomers, geração X, etc., eles têm um estoque de conhecimento muito grande que tem que ser aproveitado. Falta um pouco o diálogo entre as partes, né? Eu acho que mais do que o líder também se mostrar presente, é importante que o liderado tenha consciência de que o líder também tem outras responsabilidades, que não são só as responsabilidades pontuais ali daquele indivíduo especificamente, mas tem outras também que precisam ser atendidas. E falta um pouco de clareza nessa comunicação, falta um pouco de fluidez, de entender realmente qual é o papel do líder e do liderado. Ainda partindo dessa ideia, eu penso que o líder, ele precisa compartilhar mais, delegar mais, precisa provocar mais, desafiar mais, mas dar ferramentas para as pessoas se desenvolverem. Não apenas apertar o parafuso quando achar que deve, mas sim permitir que as pessoas elas apertem o parafuso por elas próprias, ajudando-as a desenvolver, provocando, cutucando. Hoje a gente tem Antigamente era um pouco mais difícil, porque você tinha que buscar uma formação, um curso, uma especialização em determinada área. Hoje a gente tem um inventário de conhecimento gigantesco na internet. Basta o líder ele agir um pouco como curador desse conhecimento também. Esse eu vejo que é o papel do facilitador, que é o que eu busco fazer na faculdade. De ser mais um curador do conhecimento do que dono da verdade absoluta. Não sou. Mas faz parte a gente também provocar e ajudar as pessoas a se desenvolver. No papel de professor, eu também atuo como líder. E é nisso que eu venho me pautando nessa minha trajetória. Pô, bacana. A nossa conversa, né, ela caminhou para um sentido de que a gestão tem que ser sempre muito mais humanizada, né? Isso é o que o novo mundo está exigindo, né? Você comentou até das atividades que os computadores podem fazer, eles farão. Isso já está acontecendo, né? Um exemplo que eu tenho dado é a questão do pedágio, cara. O pedágio hoje, várias empresas estão te dando a tag, né? Seja a empresa de seguro, seja um banco. Daqui a pouco, aquela atividade que nós tínhamos atendentes não vão ter mais. Todo mundo vai ter a tag e o sistema vai fazer isso. E ao mesmo tempo que a gente falou muito da questão da humanização, você falou uma coisa lá atrás, algo interessantíssimo. Você falou, as pessoas estão querendo comunicação ágil, assertiva, teoria tal, técnica XYZ. E elas inventam nomes bonitos, técnicas diferentes,
e fogem do óbvio. E quando a gente fala de que é humanização, o contato entre as pessoas, cara, é o óbvio. A comunicação, o exemplo que você deu foi sensacional. Por mais técnica que se tenha, as pessoas precisam se fazer entender e as outras e serem entendidas, né? Elas precisam serem entendidas. Comunicação é algo realmente que eu vejo como complicado, porque eu sempre falo que 95% das empresas têm problema de comunicação e as outras 5% ainda não descobriram que tem, né? Porque todas têm. Então, quando a gente fala, né, nessa questão da comunicação, cara, eu sou totalmente a favor e concordo 100% com o que você falou. A gente tem que parar um pouquinho de querer inventar coisas difíceis, bonitas, muitas vezes até copiar de fora e trabalhar a base, cara, trabalhar do básico, né? Trabalhar do básico para que a gente, a partir daí... Por quê? Porque nós temos uma geração que muitas vezes não consegue essa decodificação, né, de você interpretar esses novos modelos, essa nova forma de falar, né? E você tem percebido que isso tá aumentando, cara, ou realmente as empresas estão começando a perceber que essa linguagem mais simples é o que importa, né? Vou dar um exemplo meu, né? Às vezes as empresas me ligam assim, eu quero uma técnica, um treinamento de técnica de vendas. Eu falo, cara, mas o que você quer? Eu quero vender. Mas a venda é uma consequência do atendimento. Se você não tiver um relacionamento ali sincero, honesto, entre o teu vendedor, que hoje não é mais vendedor, né? Eu falo que hoje o vendedor está se tornando um consultor de compras. Ele vai ser o teu consultor para te entregar aquilo que é melhor para você, não o melhor do mercado, o melhor para você. Então, ao invés de técnicas, cara, é melhorar realmente o relacionamento. Se o teu cliente se sentir confiante, confortável com você, a venda vai acontecer, tá? E esse trabalho que a gente tem feito de treinamento nas empresas, cara, você percebe que realmente é isso que as empresas querem? Na verdade, não as empresas em si, mas as pessoas estão tendo essa necessidade do básico, do óbvio. Boa, André. Eu acho que o óbvio precisa ser dito sempre, né? Porque aquilo que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro, e essa conscientização vem acontecendo um movimento dessa conscientização. Pelo menos nas empresas por onde eu passei, aplicando treinamento, isso tem sido uma constante, uma busca. Então, precisamos de uma comunicação mais fluida. Nem sempre isso acontece na prática. A gente vai para a sala de treinamento, a gente provoca, a gente cutuca, a gente fala que o outro precisa ser compreendido, que você precisa ter empatia para que a comunicação aconteça de uma forma mais natural, e na prática o sujeito sai da sala de aula, a primeira coisa que faz é tomar uma bronca do chefe, porque, enfim, não entregou um relatório, e a intenção do chefe ao falar nem foi dar uma bronca, mas foi simplesmente negar, dizer o que aconteceu, comunicar e fazer uma cobrança. Nem foi de dar uma bronca especificamente. Então falta um pouco desse olhar para dentro. Mas isso falta para 100% da humanidade. É legal a gente discutir comunicação em sala de aula, principalmente para conscientizar as pessoas que em tempo de rede social, em que a nossa voz tem um alcance para todo mundo, a nossa voz, não apenas a nossa voz, mas as nossas palavras têm alcance para todo mundo, que a depender da forma como a gente joga isso para o mundo, ela pode ser interpretada de uma maneira ou de outra. E eu acho que essa conscientização vem acontecendo. Para fazer um paralelo com o que a gente está conversando, eu tenho estudado um tema aqui, trazendo para aplicação aqui no escritório, em outros escritórios que eu tenho trabalhado também aqui como parceiro, até para comunicação, que é o uso de linguagem simples. Você pega uma comunicação de advogado, é aquela linguagem que tem até latim. Isso vem cada vez mais desaparecendo das petições. Por quê? Porque há uma necessidade de comunicação mais fluida, mais rápida, mais direta, mais objetiva e que seja compreensível. É pensar que, do outro lado, quem vai ler aquela petição é um ser humano igual a mim. E ele pode não ter o mesmo ponto de vista. Se eu quero que ele enxergue com o ponto de vista que eu tenho, a responsabilidade é minha. Nem que para isso eu precise simplificar minha linguagem. Isso vem acontecendo até no serviço público, por exemplo, em estados como o Ceará. Tem algumas aplicações disso na prática que tem sido um movimento bem legal. Então, sem linguagem rebuscada, quanto mais simples, objetivo e entendendo qual é o mapa do outro, a nossa comunicação flui melhor. Agora é PNL pura, né? O mapa do outro. Cara, por que eu falei tudo isso, né? Eu até me alonguei.
Porque eu conheço uma empresa, cara, que eles criaram uma universidade corporativa, uma mega estrutura, né? E eles pensam, nós vamos aqui desenvolver estrategicamente os nossos profissionais, e eles perceberam que eles não conseguiriam fazer isso, porque eles precisavam ensinar o básico, cara. E quando a gente fala o básico, é ensinar o cara a falar, ensinar o cara a atender telefone, porque as pessoas estão vindo do mercado sem esse básico. Porque na pandemia, né, que nós vivemos aí, teve muitas escolas, muitas instituições abriram cursos de graça, né? E coisa de ágil, mentalidade ágil, não sei o quê. E as pessoas começaram a fazer cursos, né, com ferramentas mais avançadas. E o básico, que é aquilo que muitas vezes a faculdade não dá, né? Que eu falo muito isso. A faculdade, a primeira faculdade foi administração de empresa. E eu falo que a faculdade me ensinou a ser um excelente administrativo, não administrador. Né? Então, às vezes, você sai de lá cheio de regras, conceitos, e o dia a dia, a vivência, o que eu falo que é o pisar na lama, né? Isso você não tem. E essa empresa, ela percebeu isso, cara, investiu pra caramba, criou uma universidade corporativa e ela tá lá colocando as pessoas na sala de aula para ensinar o básico. Né? Aquilo que, teoricamente, elas já deveriam trazer na bagagem. Mas a gente sabe que aí, se a gente for discutir, vai entrar em vários aspectos de educação, né, sociedade, política, enfim. A gente sabe que essas pessoas não estão sendo preparadas assim, né? Como, de repente, a nossa geração foi. Né? Uma coisa que o pessoal que tira maior sarro de mim, que eu fico irritado pra caramba, é quando a pessoa não escreve o português corretamente. Isso me incomoda. Cara, é nossa língua, isso a gente tem que saber, é o mínimo. E a gente percebe que isso tá se perdendo, né, cara? O que você pensa sobre isso, cara? Você fala que as pessoas saem e vão, aliás, para as empresas despreparadas porque falta a elas o básico. Mas o básico, como você mesmo falou, elas não têm nem na escola, né? A gente vem de um modelo de educação que é basicamente bancário, deposita conhecimento e nem checa se aquele conhecimento vai render alguma coisa. É um investimento no escuro, muitas vezes. E essa mentalidade, ela vem sendo transportada também para dentro da faculdade. Eu penso que, e além disso, a gente vive numa cultura do individualismo, como a gente mesmo conversou. Pelo menos até aqui foi assim. Existe um movimento para que isso se modifique daqui por diante, né? Que a gente consiga trabalhar mais comportamentos como colaboração, como pensamento crítico. A colaboração é fundamental, porque a gente vai para uma companhia, a gente vai ter que colaborar com o time, etc. Falamos sobre isso hoje também. Mas eu acho que é necessária, talvez não uma revolução, mas uma conscientização de que, cara, o aluno de uma escola, ele não tem que ser preparado para o Enem. Ele tem que ser preparado para lidar com outras pessoas também, tem que ser preparado para lidar com situações práticas, concretas na vida. O Enem é muito legal, aliás, eu vi algumas questões do Enem desse ano, estão muito boas, refletindo um pensamento crítico que é necessário para o futuro, mas ainda está faltando alguma coisa. E quando chega no banco universitário, é pior ainda, porque o sujeito pensa, eu vou entrar na faculdade porque eu quero ficar rico, ou eu vou entrar na faculdade porque eu quero prestar um concurso, e ele mal sabe ele de que ele precisa das outras pessoas para atingir os seus objetivos. Ele precisa de um líder, ele precisa de um liderado, eventualmente. Então, colaboração, pensamento crítico, comunicação são comportamentos que devem ser trabalhados não só no ensino superior, mas eu acho que a vida inteira, porque a vida inteira a gente vai ter que lidar com isso. Cara, sensacional, é isso mesmo, cara, essa é a nossa linha de pensamento. Eu acredito que, né, as pessoas precisam refletir muito, uma coisa que a gente fala muito, assuma o protagonismo do seu desenvolvimento, cara, não deixa na mão das pessoas, né, na mão das empresas, porque elas vão te desenvolver sim, mas elas têm um montante muito grande, né, de pessoas, então não tem como você especificamente trabalhar algumas competências, eles vão trabalhar aquilo que realmente é necessário para o desempenho do dia a dia, isso é que é o mais importante. Anderson, cara, estamos chegando ao final, é muito rápido, né? A gente começa a conversar, é muito rápido. Eu quero pedir por gentileza, deixa suas considerações finais, né, tá, cara? O que você, um recado que você queira mandar, deixar uma mensagem. E quem quiser contratar o Anderson, cara, fala os teus contatos, a rede social, né, as redes sociais, fica à vontade, cara, esse momento é seu. Pô, show de bola, André. Mais uma vez, então, agradecer o convite. Se eu tiver que deixar um recado final aqui para a galera, se desenvolva, continue se desenvolvendo. Você trouxe bem nas suas palavras, né? Assuma o protagonismo do seu desenvolvimento.
porque conhecimento não ocupa o lugar na sua HD externa, na sua HD interna, aliás. Então, ponha para dentro, aprenda, se desenvolva, busque. Ah, não gostei desse conteúdo, vai, busque outro, mas sempre continue aprendendo. Mantenha essa mentalidade de que você vai aprender pela vida inteira. Teve uma coisa a meu respeito que eu não falei ainda, até pegando o gancho que eu vi que o Cristiano gosta de música. Eu sou um apreciador de músicas de gosto duvidoso. Nem todo mundo tem esse gosto musical que eu tenho. Eu tenho uma playlist no Spotify, se vocês quiserem acessar lá. Músicas de gosto duvidoso em português. Meus contatos pelo LinkedIn, pelo Instagram, Anderson Cairiac, Cairiac, de trás para frente, escreve igualzinho. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi super legal estar aqui com vocês. Aprendi muito. Imagina, cara, nós é que agradecemos e, pô, aprendemos pra caramba aqui também. Tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também, né, geraram vários insights. Pô, Anderson, em nome do Despertar da Excelência, cara, muito obrigado por sua presença. Foi um prazer enorme tê-lo por aqui. Aos que estão nos ouvindo, eu quero convidá-los a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência, no LinkedIn, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube, Despertando a Excelência que há em você. Até a próxima!